Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 25, versículo 15. É a partir desse texto que a gente vai conversar nos próximos minutos. Peço perdão desde já pela voz, a corda vocal está bem desgastada, mas glória a Deus porque o desgaste dela foi ministrando, foi louvando, adorando, pregando, fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E como sou grato a Deus por isso, como sou grato a Deus pela sua vida, você que está aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde a gente tem esse tempo aqui de conversa, de ministração, de devoção a Deus e de estudo da palavra de Deus. Inclusive, antes de ler o texto de hoje, eu estava respondendo alguns comentários do canal ontem e eu tenho um compromisso de sempre responder todos os comentários do canal, todos eles. Graças a Deus nunca fui ofendido aqui, ninguém nunca faltou com respeito, espero que assim continue sempre, né? Uma alegria ter essa... ser cortês, ser respeitoso, ser gentil um com o outro. Graças a Deus a gente nunca teve problema aqui. Mas tem comentários que tem pedido de oração, tem comentários que são algumas dúvidas bíblicas, pedido de aconselhamento, tem comentários comentando o devocional, certo? Fazendo ali um comentário sobre o que foi ministrado. E aí eu estava respondendo alguns comentários e vendo, muito feliz mesmo no coração, de ver vários comentários bastante sólidos. Né? Eu fui ministrado pelo comentário. Comentário assim que você vê, rapaz, a pessoa realmente, ela assistiu o devocional. Essa pessoa aqui não só assistiu, essa pessoa entendeu a palavra do devocional. Teve alguns comentários que a pessoa não só entendeu o que foi ministrado, a pessoa foi até além. Né? E isso enche meu coração de alegria. Isso mostra que Deus está realmente colocando a palavra no coração. E quando você se torna um multiplicador da mensagem, ou seja, você recebe a semente floresce no seu coração, você começa a frutificar conforme essa semente. Isso mostra que realmente tem algo sendo plantado por Deus. Então eu louvo ao Senhor por todos vocês, independente de quem comenta, quem não comenta. O mais importante é nós estarmos expostos à palavra de Deus. Esse tempo que a gente tem aqui é insubstituível. A gente não consegue encontrar no mundo outra riqueza que vá compensar a ausência da palavra de Deus em nossos corações. Não é verdade? Eu quero conversar com você hoje sobre como receber mais de Deus. Estava conversando com uma pessoa, instruindo ela sobre isso. E essa pessoa é um discípulo. E, na verdade, eu quero... o que eu conversei com ele, né, eu pensei, nossa, pode ser que tem pessoas que vão ser abençoadas também com esse conteúdo aqui que a gente conversou. E nós falamos sobre Mateus capítulo 25, versículo 15, acerca de como receber mais de Deus. Mateus 25, 15, antes de lê-lo, ele é um texto que faz parte da parábola dos talentos. Nós não vamos tratar dessa parábola hoje. Ela é uma bênção, já fiz devocionais aqui sobre ela, pretendo voltar nela logo em breve, mas a história hoje não é sobre a parábola dos talentos em si. Mas esse texto, ele, como está inserido na parábola dos talentos, eu preciso explicar um pouquinho o que é essa parábola aqui para quem não tem familiaridade com o texto. Nela, Jesus conta uma história que vai ilustrar uma realidade do reino de Deus. Jesus conta uma historinha e através daquela história ele ensina algumas lições. E nessa história é o seguinte, um senhor, dono de uma propriedade, dono de uma fazenda, ele vai viajar. E como ele vai viajar, ele chama 3 servos dele e entrega medidas diferentes de talento. Talento, nesse caso aqui, não é aptidão, por exemplo, talento para cantar, talento para engenharia de software, talento para engenharia civil, não. Talento aqui é a moeda, tá? No Brasil é o real, nos Estados Unidos é o dólar, na União Europeia é o euro. Naquela época, naquele contexto, talento era a moeda, a pecúnia, o nome da moeda. Então, esse senhor que vai viajar, ele escolhe 3 servos e ele dá 3 medidas diferentes de talento para esses servos. Para um servo, ele dá 5 talentos. Para outro servo, ele dá 2 talentos. E para o terceiro servo, ele dá 1 talento. Esse senhor da parábola, que dá a quantidade diferente de talentos, é a representação de Deus. E nós somos esses servos. Interessante que quando a gente vê essa informação assim, ela solta, descontextualizada, a impressão que a gente tem é que Deus foi injusto, né? Poxa, se Deus ama todos igualmente, por que ele deu 5 talentos para um,
deu 2 para outro e deu 1 para o terceiro. Sabe por que a gente pensa assim muitas vezes? Porque nós achamos que esse recurso que Deus deu tem a ver com o nosso mérito. A gente acha, ó, fulano mereceu mais, ciclano mereceu menos. Aí começam a vir pensamentos malignos, como eu mereço mais que fulano. Não, ciclano não merece porque ele não fez o que eu fiz, ele não viveu o que eu não vi. Começa um sentimento, um pensamento de comparação que é completamente diabólico. A Bíblia explica por que que esse Senhor, por que que Deus, ele dá uma medida diferente para cada um. Versículo 15 de Mateus 25 fala assim, ó, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Ele vai explicar, a cada um de acordo com a sua capacidade. Então, a Bíblia não fala que o Senhor, amava mais. Um servo amava mais, por isso deu mais. Não. A cada um segundo a sua capacidade. E quando se fala de capacidade aqui, tem a ver com expansão, com capacidade de armazenamento, por assim dizer, certo? Vamos pensar o seguinte, quantos ml de água cabe num copo de 200 ml? Não é pegadinha, é redundante mesmo. Quantos ml de água cabe num copo de 200 ml? Ora, Tiago, se o copo é de 200 ml, cabe em 200 ml. Ok, perfeito, não é pegadinha não. Quantos litros de água cabem numa piscina de 1.000 litros? Vão caber 1.000 litros de água. Se eu pegar 10.000 litros e tentar colocar numa piscina de 1.000 litros, o que é que vai acontecer? 9.000 litros serão desperdiçados. Se eu quiser colocar 1 litro num copo de 200 ml, o que é que vai acontecer? 800 ml serão desperdiçados. Então, eu só coloco 200 ml no copo porque ali é a capacidade que o copo tem. Eu coloco 1.000 litros de água na piscina de 1.000 litros porque ali é a capacidade que a piscina tem. Numa caixa d'água, digamos da empresa que gere, né, a distribuição de água ali da cidade, do estado, uma caixa d'água central, aí você vai ter uma proporção de água absurda em relação a um copo de 200 ml em relação a uma piscina de 1.000 litros. Se eu pegar a quantidade de água que tem numa caixa d'água da Embasa e eu colocar numa piscina de 1.000 litros, o que é que vai acontecer? A piscina vai ceder, a piscina vai rasgar. Eu vou estar promovendo uma tragédia para essa piscina. Então, quando Deus dá mais para um e menos para outro, isso não tem a ver com privilégio. Primeiro, isso tem a ver com responsabilidade. Toda vez que Deus te levanta, isso não é um privilégio seu em detrimento dos outros. Presta bem atenção no que eu estou te falando. É claro que é um privilégio quando Deus te coloca numa determinada posição. Ou seja, é uma honra para você servir a Deus em determinada posição. Ok? Ok. Mas isso não é um privilégio em detrimento dos outros. Deus não te ama mais por isso, Deus não gosta mais de você por isso, sabe? Deus não te escolheu em detrimento do outro. Na verdade, quando Deus te coloca em determinadas situações, determinadas posições, determinadas funções, quando Ele te dá alguns recursos, algumas ferramentas em específico, na verdade, isso aumenta a sua responsabilidade. Uma coisa é você ter pouco recurso e lutar lutar não, eu digo assim, como posso colocar? Digamos que você seja um trabalhador de um salário mínimo. No Brasil, quem ganha um salário mínimo está no nível ali de muita necessidade, certo? Essa pessoa que ganha um salário mínimo só, ela pode ajudar na ação social? Pode, claro que pode. Tanto financeiramente, com pouco dinheiro que ela tem, quanto com o trabalho dela, o serviço dela, a presença dela, o contributo dela, divulgando, apoiando, ajudando, somando. Claro que pode, e até deve. Agora, uma coisa é a capacidade de um trabalhador que ganha um salário mínimo. Outra coisa é a capacidade de contribuição de Elon Musk, de Bill Gates, do Carlos Slim, não é verdade? Então, eles podem muito mais financeiramente falando, que é o exemplo que eu estou usando. Então, a responsabilidade deles é muito maior. Deus vai cobrar de cada um conforme a sua capacidade. Então, quando Deus dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro,
Quando o Senhor voltou da viagem nessa parábola, o que aconteceu? O que tinha 5 talentos multiplicou para 10. O que tinha 2 multiplicou para 4. O que tinha 1 enterrou o talento. E a abordagem ela foi diferente não pelo resultado final. 10 é mais do que 4, que é mais do que 1. Não. A abordagem foi diferente em relação à atitude. Olha, eu te dei 1 talento. O que é que você fez com ele? Não, eu fiquei com medo, tal, enterrei, fiquei com medo de perder. O Senhor é um Senhor rígido e não sei o que, um monte de coisa. Acabou desperdiçando a oportunidade que Deus lhe deu. Não foi um bom mordomo do que Deus lhe deu. Agora, Tiago, você falou sobre copo, falou sobre piscina, falou sobre caixa d'água, mas nós não somos objetos. Até porque um copo de 200 ml ele não vai desenvolver para uma garrafa de 2 litros. Não é só se o copo for um Pokémon que vai evoluir. Um copo não vai desenvolver, ele foi feito para aquilo. Uma piscina não vai desenvolver, ela foi feita para aquilo. Mas nós, pessoas, seres humanos, nós desenvolvemos. Então eu vou para um exemplo agora mais profundo ainda. Digamos que um pai tenha 2 filhos. Um filho tem 18 anos, fez 18 anos. O outro filho tem 7 anos de idade. Está comigo aqui? O pai tem 2 filhos. Um filho tem 18 anos. O outro filho tem 7 anos de idade. Esse filho que fez 18 anos, ele passou no vestibular, ele entrou no curso que queria, ele estudou, foi aprovado. O pai ficou tão feliz, tão orgulhoso, que o pai falou, quer saber de uma? Eu vou te dar um carro. Você fez 18 anos, tirou a CNH, eu vou te dar um carro de presente. Um adulto de 18 anos, tirou a carteira de habilitação, ganhou um carro, a pessoa pode sair por aí dirigindo. Tá todo mundo comigo aqui? Aí o de 7 anos olha aquilo e fala assim, poxa meu pai, cadê meu carro também? Eu quero sair e dirigir. O pai fala, calma filho, você ainda não tem essa capacidade. Você ainda não tem essa habilitação, você vai ter que esperar ainda mais um tempo. Ah, meu pai, mas então o senhor ama mais o meu irmão? Não, não tem a ver com amor. O pai ama os 2 filhos da mesma forma, mas um está numa fase de capacitação que o habilita a pegar um carro e dirigir. O outro filho é tão amado quanto, é tão querido quanto. Mas hoje, com 7 anos de idade, você não pode pegar um carro e sair por aí dirigindo. Se um pai pegar uma chave de carro e der para um filho de 7 anos de idade para o filho sair dirigindo, esse pai está fazendo bem ou está fazendo mal para o filho? Você entende o que eu estou te falando? Então, quando Deus nos dá conforme a nossa capacidade, isso não é uma medida do amor de Deus, porque Deus nos ama por igual, Deus ama a todos por igual. Isso tem a ver com o que a gente suporta naquele momento. É engraçado que às vezes a gente só pensa nisso para a questão da aprovação. No sentido de que Deus não nos dará aprovação além do que possamos suportar. Deus não nos dará tentação, não permitirá, né? Deus não tenta ninguém. Mas Deus não permitirá a tentação além do que possamos suportar. E Deus também, ele não vai te dar uma unção além do que você possa suportar. Deus não vai te dar uma visibilidade além do que você pode suportar. Tem coisas que se Deus te der agora e você quer muito, você não tem estrutura emocional, espiritual, social, familiar. Você não tem estrutura para lidar com aquilo. Porque quando Deus lhe dá algo, algumas outras coisas vão mudar também na sua vida. Entende? Agora, por que eu falei tudo isso? E penso eu, está bem claro que Deus ele dá conforme a sua capacidade e você pode desenvolver. Essa criança de 7 anos, do exemplo, né, que viu o irmão de 18 lá ganhar um carro, sair dirigindo, a criança, o tempo vai passar. Hoje vai lhe ser exigida uma vida de uma criança de 7 anos. Quando ela crescer, se tornar um adulto, lhe serão exigidas outras coisas, outras responsabilidades, outras posturas, bem como também essa criança vai exercer um nível de liberdade social quando se tornar adulto. Tá todo mundo aqui? Agora o seguinte, por que eu estou falando isso? Tiago, então eu já entendi que eu tenho que ampliar minha capacidade. Como é que eu amplio minha capacidade? Nossa, aí agora você entrou num módulo da comunidade do discipulado. Aqui dá para fazer, não é uma aula em devocional, é um módulo inteiro. Mas o que eu quero te chamar a atenção aqui
É sobre as disciplinas espirituais. Elas são ferramentas de Deus para ampliar a nossa capacidade. Tiago, como que eu sei se de fato a minha capacidade está sendo ampliada? Eu vou te dar uma métrica. Isso aqui vai te ajudar a perceber muita coisa na sua vida. Quanto mais você se torna parecido com Jesus, mais tua capacidade está sendo ampliada. Quanto mais você se torna parecido com Jesus, mais a tua capacidade está sendo ampliada. Percebe? Não é só andar perto de Jesus. Judas andava perto de Jesus, mas ele não era parecido em caráter com Jesus. O apóstolo Paulo, eu acho linda essa parte do apóstolo Paulo quando ele escreve assim: eu tive dores de parto até Jesus ser formado em vocês. Ou seja, o caráter de Cristo vai sendo formado em nós e aos poucos a velha criatura ela vai perdendo força e a nova criatura formada, desenvolvida e sustentada por Cristo, sustentada pelo Espírito Santo que mora em nós, aos poucos nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo. E dentre muitas coisas que nos ajudam a formar a imagem de Cristo, estão as disciplinas espirituais. Quem está lá na nossa comunidade do discipulado e já passou pelo módulo das disciplinas espirituais, sabe que eu começo a aula assim, dizendo que existem 3 grandes forças motrizes do nosso crescimento espiritual. 3 grandes forças: acontecimentos, pessoas e disciplinas espirituais. Quando eu digo força motriz, é coisas, situações que aceleram o nosso crescimento. Acontecimentos, pessoas e disciplinas espirituais. Acontecimentos a gente não controla. Tem coisas que acontecem na nossa vida que aceleram o nosso crescimento. Pode ser, inclusive, uma aprovação. Às vezes você fica na pior e aquela situação de ficar na pior te leva a buscar Deus e a ter relação com Deus e a entender coisas em Deus que você não entendia, não tinha vivido antes. Acontece muito. Ou pessoas. Você conhece pessoas, você está ali exposto a pessoas. Quando eu digo conhecer, não é só conhecer pessoalmente. Tem várias pessoas aqui que eu não conheço pessoalmente e são uma bênção para a minha vida. Espero que eu também seja uma bênção para a sua vida. Então, não é só conviver, mas você está exposto à pessoa. Mas é uma pessoa ali que você está o tempo todo ouvindo uma ministração, uma aula, um ensinamento, de alguma forma, a pessoa te inspira, te leva a buscar Deus. Isso é um acelerador, sabe, do nosso crescimento espiritual. Agora, pessoas a gente não controla. Acontecimentos a gente não controla. Disciplinas espirituais é a única coisa que depende da nossa própria decisão. Ninguém vai te forçar a orar, você tem que orar. Ninguém vai te forçar a ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Ninguém vai jejuar, você tem que jejuar. As pessoas podem até orar por você, no sentido de orar pela sua vida, mas elas não podem orar, digamos assim, no seu lugar. Como é que eu posso colocar esse exemplo? Pronto, exemplo do prato de comida. Ninguém pode se alimentar no seu lugar, entende? Eu lembrei do exemplo maravilhoso, que eu sempre falo que ninguém, pelo menos ainda não inventaram, tem que inventar essa IA, gente. Tem que inventar, alguém tem que inventar essa inteligência artificial. Não inventaram ainda a IA que vai fazer o cardio, que vai lá na academia, sabe? Hashtag tá pago e vai no nosso lugar. Não inventaram ainda. Não, Thiago, mas eu quero ficar saudável, não sei o que. Meu irmão, você vai ter que ir pra academia, não tem como terceirizar. Mas, Thiago, eu vou pagar uma pessoa pra poder malhar no meu lugar. Ô, querido, não tem como. Tem que ser você, sabe? Mas, Thiago, eu tô com fome aqui. Será que alguém pode comer esse prato de comida no meu lugar e a minha fome passar? Não pode. É você que tem que se alimentar. Entende? Disciplina espiritual, ninguém vai fazer por você. Você tem que ir lá, tem que buscar, tem que clamar, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que jejuar. E através das disciplinas espirituais, essa é uma das formas que o Senhor utiliza para nos fazer permanecer nele. Interessante essa perspectiva, certo? Eu vou até desenvolvê-la num outro devocional, nem vou entrar muito aqui, porque eu quero fazer um devocional só sobre isso. Algumas pessoas, elas entram no lugar de oração pensando em conquistar algo. Entram no lugar de jejum, no lugar de estudo da palavra, pensando em ganhar algo. Não, querido, Deus já te deu tudo. A palavra de Deus não é
conquiste, vença, me ganhe. Não. A palavra de Deus é: permaneça em mim. Nós não temos força suficiente, habilidade suficiente para nos sustentarmos sozinhos em Deus. Então, Deus, através de Cristo, ele nos coloca nele. João 15. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Vocês são os ramos. Se você permanecer em mim, você vai dar fruto. Tiago, então como é que eu faço para permanecer? Orando, jejuando, lendo a palavra, sendo generoso, estando em comunhão. Toda vez que você ora, você está permanecendo. Toda vez que você faz um devocional, você está permanecendo. Toda vez que você permanece, que você entra em comunhão, você está permanecendo. Todas as vezes que você é generoso, você está permanecendo. Todas as vezes que você faz o bem sem ninguém saber, e ninguém precisa saber o bem que você faz, você está permanecendo, está permanecendo, está permanecendo, está permanecendo. E acontece muito, 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 muito. De, por exemplo, você ser generoso com alguém e aquilo transformar o teu coração. Às vezes a gente acha que quem faz atos generosos é porque é uma pessoa de bom coração, né? Não é não. Bom é só Deus. Bom é só Deus. Mas quando nós praticamos atos de generosidade, aquilo vai moldando o nosso caráter à medida de Cristo. Nós vamos nos tornando parecidos com Cristo mesmo. Compreende? Isso vai ampliando a nossa capacidade. Então, quando nós passamos a ser aptos, não por merecimento, mas por permanecer, por se tornar parecido com Jesus, essa formação de Cristo em nós amplia a nossa capacidade. Aí Deus derrama mais, derrama mais, derrama mais. Sabe qual é o problema? É que a gente quer o recurso sem ter o propósito. A gente quer o recurso sem ter a missão. Deus só dá o recurso quando você tem um propósito. Deus só dá o recurso quando você tem a missão. Então, amplia a tua missão, o recurso vai chegar. Amplia o teu propósito, o recurso vai chegar. Amplia a tua visão. Deus, opa, olha, fulano está com uma visão maior. Deu o passo de fé, ele está precisando de recurso, vou liberar. Compreende? E quando eu falo de recursos, pelo amor de Deus, isso é que a maioria das pessoas aqui são bem tratadas do coração, já estão vacinadas quanto a isso. Mas talvez tenha alguém aqui pela primeira vez. Quando eu falo de recursos, não é só finanças, não. Recurso é tempo, é talento, é oportunidade, sabe? É uma chance que você tem ali de trazer um pouquinho do céu para a terra, de mudar a vida de alguém, de impactar o coração da pessoa com a palavra de Deus, com um gesto da parte de Deus, com algo que vai ser realmente, você vai ser um embaixador do reino, embaixatriz do reino, aqui nessa terra. Então, é muito importante nós entendermos isso. Agora, independente da quantidade de talento que você tem, você pode ser fiel. O cara que recebeu um talento só, nessa parábola, ele enterrou, ele foi infiel, né? Ele tomou uma bronca pesada. Estou lutando para não entrar nisso aqui, porque eu quero utilizar isso aqui no outro devocional com mais calma depois, de aprofundar. Mas o que definiu ali não foi a diferença da quantidade de talento, foi a fidelidade do coração. Você pode ser fiel com 5 talentos, você pode ser fiel com 2 talentos, você pode ser fiel com 1 talento, você pode ser infiel com 5 talentos, infiel com 2 talentos, infiel com 1 talento. Não é a quantidade de talento que Deus te deu, é a fidelidade do teu coração. Quanto mais você permanece nele, quanto mais você permanece nele, quanto mais você permanece nele, mais Deus vai ampliando a sua capacidade, e por ampliar a sua capacidade, ele vai derramando mais sobre a sua vida. E é assim que você recebe mais de Deus. Eu tive essa conversa com uma pessoa e basicamente estava conversando o seguinte: olha, muita gente morre com um monte de promessas represadas. Muita gente morre com um monte de presentes espirituais, um monte de coisa que Deus tinha preparado para a pessoa. E a pessoa não desfruta porque a pessoa não se posicionou. Ela não desfruta porque ela não tomou uma postura, não tomou uma tendência. E muitas das promessas da Bíblia, muitas delas, muitas mesmo, quase todas, elas estão associadas a um posicionamento nosso. Olha, se você isso, então Deus aquilo. Se você aquilo outro, então Deus aquilo outro. Porque algumas coisas, Deus vai requerer primeiro uma ampliação de capacidade nossa. Olha, primeiro você amplia, primeiro você acaba. Mas, Thiago, então Deus não me ama, Deus não me quer. Lembra lá do exemplo da criança de 7 anos?
ela é amada, ela é querida, mas ela também é protegida. Deus te protege de você mesmo. E se você não tiver, mesmo, preparado para receber aquela bênção, é melhor ficar sem aquela bênção e ir para o céu do que receber aquela bênção e aquela bênção te estragar. É melhor você ir para o céu sem receber aquela bênção do que você receber essa bênção e a bênção te estragar. Entende? Então, o clamor do céu para o nosso coração hoje é: amplia a tua capacidade. Ampliar a capacidade é se tornar parecido com Jesus. Como é que a gente faz isso? De muitas formas, principalmente das disciplinas espirituais. Se você tomar uma decisão hoje, meu irmão, minha irmã, de buscar ao Senhor com seriedade, Tiago, a partir de hoje, faça chuva, faça sol, eu acorde feliz, eu acorde triste, eu acorde bem, eu acorde mal, esteja sozinho, esteja acompanhado, esteja num lugar barulhento, esteja num lugar silencioso, independente do que acontecer, eu vou buscar ao Senhor. Meu irmão, eu não tenho nenhuma sombra de dúvidas que daqui a pouco o céu vai se abrir na sua vida. Tiago, olha só, por que o céu se abriu? Porque eu orei, porque você ampliou a tua capacidade. Ninguém quer mais derramar chuva de bênçãos na sua vida do que Deus. Ninguém mais quer derramar chuva de bênçãos na sua vida do que Deus. Mas para que Deus derrame e isso não seja uma tragédia, o próprio Deus sabe que você precisa ampliar a tua capacidade. Então o céu está falando: amplia a tua capacidade, amplia a tua capacidade, amplia a tua capacidade. Você está no devocional com Deus está falando com você, está martelando, está sendo tão claro quanto a luz solar. Talvez você está do outro lado dizendo assim: Tiago, não precisa falar mais nada, já entendi tudo. Vou encerrar o devocional. Porque o Senhor é o mais interessado em ampliar a tua capacidade para que você desfrute do que Ele preparou para você e você exerça aquilo que Ele preparou para você exercer. Amém? Não vou nem passar daqui para... Tá tão perfeita essa palavra não estragar, né? Eu sei que Deus está falando já aos corações e eu creio que muitas coisas boas vão ser destravadas a partir de hoje por conta da posição, da decisão que você vai fazer, que você vai tomar. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor? Antes de orarmos, eu quero muito convidar você para se inscrever aqui no canal, para estar conosco todos os dias, segunda a sexta, 7h30 da manhã, para estar com a gente no grupo de WhatsApp, onde eu mando todos os dias também as minhas anotações devocional. A gente faz o devocional aqui pela manhã, e aí mais ou menos meio-dia, 1h da tarde, eu sempre espero um pouquinho mais para mais pessoas entrarem no grupo. Mas essa nova temporada agora, depois que virou o ano, eu estou sempre como é que fala? Mandando as anotações um pouco mais cedo, para dar tempo de você estudar durante o dia. Então, material por escrito que você ganha no grupo de WhatsApp, para aprofundar essa palavra, material rico, é uma benção para você. É só entrar no grupo de WhatsApp, nada mais. Grupo fechado, sem conversa paralela, onde eu só te envio 2 mensagens durante o dia. 10 minutinhos antes de começar o devocional no YouTube, eu mando o link. E durante o dia eu mando as anotações em PDF, tá bom? E também, como é que eu faço para entrar? Comentário fixado que está aqui na transmissão. E também lá no comentário fixado a gente tem um link da comunidade do discipulado. Esta sim é a nossa plataforma de estudos aprofundados da palavra de Deus. O grupo de WhatsApp você recebe um PDF diário. Na comunidade do discipulado a gente estuda a palavra de Deus com profundidade, são aulas um pouco mais densas, um pouco mais profundas, mais riqueza de material. Algumas pessoas aqui do devocional estão lá na comunidade do discipulado e é uma bênção para quem está lá. Eu quero muito que você esteja também, tá bom? Comentário fixado. Vamos orar ao Senhor? Pai, eu sou grato a Ti por essa palavra, por essa ministração, mas seria uma grande tragédia, Pai, se ao final desse devocional tudo isso fosse só uma informação bonita no nosso cérebro. Nós realmente precisamos do Teu despertar. Precisamos da Tua ajuda para nos posicionarmos, Deus, para que não desperdicemos aquilo que o Senhor tem para nós. Tem misericórdia de nós. Confessamos nosso desleixo, confessamos as nossas falhas nesse sentido. Mas queremos hoje tomar uma postura, uma decisão, Pai, em relação ao que foi ministrado, para que possamos desfrutar da plenitude do que o Senhor tem para nós. Não desperdício, mas plenitude. Em nome de Jesus. Amém, gente. Antes de sair desse devocional, comenta aqui abaixo qual foi a parte que Deus mais falou ao teu coração. Tamo junto sempre, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.